Fala, galera do Mega Virada Podcast. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Mega Virada Podcast na cidade de Vitória de Santo Antão, a terra da Pitu, né? Apetives para alguns. Alô, Pitu, tudo bem? Aquele abraço. Um abraço a Pitu aí, tá? Hoje recebendo uma pessoa aqui incrível, né? Pastor Antônio, mais conhecido como Toninho. Isso. Conhecido como Toninho, é aqui da nossa cidade de Vitória. E vamos bater um papo muito legal com ele aqui. Um empreendedor que tem muita história para contar. Desde já, seja muito bem-vindo, pastor Antônio ou Toninho, Toninho. né? É isso aí, seu cavalo. Isso mesmo. Então, não só como pastor, né? Ele também é um empreendedor nato. Ele tava conversando aqui com a gente nos bastidores. E ele tava falando que empreender vem desde pequenininho, né? Tá no sangue. Ele já passou por altos e baixos, mas hoje ainda tá firme e forte. Então, falar em apoio, falar em acreditar em Mega Virada Podcast. Olha aí. Aqui o nosso Edmilson Empreendimento, aluguel de motos. Agora tem uma novidade também, viu? Vendas, O quê, rapaz? venda de motos também. Edmilson Eita. Empreendimentos. Também aluguel de celulares, aquele dinheirinho precisou, tá apertado. Tem um cartão de crédito, vem que Edmilson passa lá e transforma seu crédito em dinheiro, não é isso aí, galeguinho? Eita, rapaz, pensa uma facilidade. Então, se você tá apertado aí com a situação financeira, fala com o Desaperte. Edmilson aí. Edmilson vem e ajuda você a sair do aperto, né? Quem mais? Quem E mais tá agora? aí? Olha aí, ó. É. Eita, ferramenta, a Stonks aí, a assessoria e performance digital. Você que é pequeno, médio empreendedor, quer alavancar mais suas vendas, quer captar mais clientes, quer melhorar o seu faturamento no final do mês, entre em contato com a Stonks na pessoa do Gabriel, telefone 98999 1709. Ele vai atender você com todo o coração. Não é isso aí, seu cavalo? Isso mesmo. E agora quem? Quem? Adivinha lá, o nosso A ferramenta aí, ó. convidado. Isso. Pastor Toninho ou Antônio? Isso É mesmo. 2 em 1. Então, para receber essa figura, uma salva de palmas para ele. Isso. Seja bem-vindo ao Mega Virada Podcast. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, meus amigos. Muito obrigado. Boa noite a todos de casa aí que estão nos assistindo. E o prazer é todo nosso, a alegria é toda nossa. Estar aqui, receber esse convite, conhecer vocês, duas figuras ímpares e muito simpáticas. Estou sendo muito bem recebido aqui. E estamos aí para contar um pouquinho da nossa história e à disposição de vocês. Então lá Simbora. vai um caminhão de perguntas. Tem 500 perguntas Ó, de eu um. trouxe um brinde para vocês. Ô, rapaz, que Opa! maravilha aí. ó. Um bonezinho da empresa. Exolda. Exolda. Não tão bonito como esse boneco, esse Ah, chapéu que mas vocês estão aí. é. Esse aqui também Mas- é show de bola. Olha aí, que massa. Esse Obrigado homem- mesmo. Eu vou aproveitar e usar ele aqui. Rapaz, que máquina. Olha aí, ó. É que solda. Isso. Esse E cabo aqui aqui é na da cidade de cabeçona Vitória do do Santão, cavalo. garotinho. Eita, homem. Eita, vou botar um pouquinho aqui. Simbora, vamos fazer. Vamos fazer aqui. Pronto, ó. Sim. Rapaz, eu fiz os Bota homens pra trocar o corar. boné. Ah, mas aqui, oxe, a gente... Deixa eu só que a cabeça é mais longa. A pra mim deu certinho o seu cavalo. Vê só que ferramenta. Coisa Menino, boa. nós tinha um, agora tem 2. A propaganda, eu vou dizer pra você. É a alma do negócio. É a alma do É, né? negócio. Olha aí. Rapaz, eu tô vendo aqui a gente na imagem. Ah, tá Ficou bonito. bonito, ficou com a Texola. Rapaz, a gente ficou mais bonito, viu? Olha aí, pronto. Mais Mais bonito. arrumado. Mais bonito. Oh. Eita, garotinho. Vamos embora. Vamos. Começando aqui a caixinha de pergunta. Eu vou chamar você de Toninho mesmo. Pode chamar Toninho, fica à vontade. Toninho, fale pra gente aí como é a questão de a sua vida. Você é de onde? É daqui da cidade? É nascido aqui mesmo? Hã? Casado, solteiro, mora junto? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Agora, eu sou daqui da cidade, Vitória Santo Antão. Sou casado, o nome da minha esposa é Juliana. Um abraço pra Juliana Um aí. abraço, É. meu amor, te abençoe. Tem uma filha chamada Radassa e Massa. 2 cachorrinhos, Tobias e Dalila, 2 filhos pet. Eita, olha aí. E tenho 39 anos, fazer 40 agora em 2023, fazer 40 anos. Desde os 17 anos que a gente empreende. Que massa. Eu acho que nesses 23 anos eu só trabalhei assim, sem empreender, e trabalhei CLT, né? CLT 8 meses na minha vida.
Olha aí, tá? Isso mostra que o caminho realmente é empreender. Rapaz, entre trancos e barrancos, entre mortos e feridos, estamos vivos. Mas empreender, que muitas massa. histórias para contar, muitos negócios, né, ao longo do caminho, uns que deram retornos, outros não. Muitos mas, não. Muitos não, mas muitas aventuras. E assim, mas sou muito feliz. Estou muito feliz com isso. Essa questão da liberdade que empreender traz, de você gerir seu tempo, de você também lidar com pessoas, que é uma parte que traz uma certa dificuldade, mas é um desafio. É um desafio. Um Mas gestor também, de pessoas não isso, é fácil, né? traz também experiências, né, ao longo da vida. E assim a gente tem ido, né? Minha empresa também se localiza aqui em Vitória, embora a gente trabalhe em todo o Brasil hoje. Que massa, A gente velho. trabalha com estrutura metálica, fabricação, instalação, montagem. E a gente tem, assim, não comecei nessa área de estrutura metálica, mas é a empresa que hoje eu faço a gestão dela, e é aqui, acho que há 15 anos, né? A gente a maior parte desses 23 foi com a Texoda. Show de bola. Texolda pra você também. É isso aí, olha aqui, ó. Você Dá uma falou, olhadinha aqui no você boné. falou aí, antes da Texolda, você passou por algumas experiências. Uhum. Qual foi a experiência mais na parte de empreender mais difícil que você passou, e a mais difícil que passou na Texolda? Ó, eu vou contar só São duas partes difíceis, Eu vou né? contar uma breve do começo, né? Quando eu comecei aos 17 anos a empreender, eu comecei com roupa. Eu conheci um rapaz que vendia roupa, e aí ele começou a me trazer camisa em consignação. E eu nunca tinha despertado para de vendas. E peguei essas camisas, numa quinta-feira, na segunda eu tinha vendido tudo já. Que legal. E o camarada se impressionou, trouxe mais, e aí eu entrei nesse ramo, né? ramo. E paralelamente a isso também fazia uma corretagem de carro e tal, porque eu trabalhava com meu avô antes disso, com 17 anos, só que meu avô era bem linha dura, e a questão financeira ele era muito amarrado. Então eu Bem disse, inseguro, né? inseguro. Então assim, eu disse, eu preciso fazer minha vida. Né? E foi depois de um tempo a gente entende que foi uma excelente escolha para mim. Se eu tivesse ficado amarrado, né, aquela situação de ficar preso, né, assim, sob esse domínio dele, baixo do Regime, né? braço. Então assim, eu pude aprender muita coisa na rua, né, inclusive no mundo e tal. E depois de um tempo, o negócio que era da família foi vendido. Então assim, E agora, 8 anos depois, eu ia me ver como. Então eu teria perdido, entre aspas, né, 8 anos, teria ganhado outras experiências, mas não as que eu tive. E aí fui vender camisa e tal. Na faculdade vendia muito. Só que esses produtos eram tudo falsificado. Caraca. Era aquilo que, né, o pessoal chama de falsificação. Na época o pessoal colocou até apelido em mim, isso era Toninho Falsificações. Eu vendia muita Rapaz. roupa. Na época, roupa falsificada não era como hoje, tem em qualquer esquina. Né? Tinha o pessoal, quando começou a trazer roupa falsificada pra cá, era roupa de qualidade. Tinha roupa... Era quase original. Era quase um original, que a gente chama de primeira linha. Isso. Então vendi muita coisa. E aí, mas só que eu gastava muito, porque novo, Quem entrava barrava e tal. E aí veio a questão da faculdade. Eu não gostava de estudar. Eu sempre achei que ia ser empresário. Mas a gente tem que dar uma satisfação pra família e tem que estudar. Tem que pelo menos ir lá, né? Tem que ir lá. Aí vê o que é que acontece. Eu, 18 anos, faculdade. Aí chego na bendita faculdade e disse, fazer. Aí bateu uma ideia. Não era de Deus não, a ideia não. Aí eu disse, moça, quais os cursos que tem aí? Ela me deu uma lista. Aí eu olhei a lista, um monte de curso. Eu disse, qual é o curso que tem mais mulher? Caraca, ele fez uma seleção. Veja como é que você decide o seu E futuro. a- Como não decidir. E aí a mulher disse, tem enfermagem e tem turismo. Eu disse, bota turismo aí. Aí fiz 4 anos de turismo. Sem interesse nenhum, totalmente desinteressado. Nenhum foco. Nenhum foco. E aí, quando eu termino a faculdade, bate meio que uma deprê em mim. Por quê? Quando a gente tá com 18, beleza. Quando a gente tá com 22,
Ah, É outra já visão. Você coisa, vê né? o seu amigo passou no concurso do Banco do Brasil, outro amigo seu passou no concurso do Detran, e você tá com a faculdade Olha para um lado, olha para o outro e eu. e eu. Entendeu? Aí daqui a pouco o seu amiguinho já compra um carrinho, e você? Você naquela farra, fazendo bico, vende um carro. Entrei nesse negócio de vender carro para o sul. Teve uma vez que a gente comprei 2 carros fiados, fui lá no rapaz de Limoeiro e disse, quanto é esse carro aí? Rapaz, eu faço esse carro 21 mil pra tu. Aí fui no site lá em Santa Catarina, o carro custava 30. Aí eu comprei o carro, me vende ele pra 30 dias. O cara me vendeu o carro, botei o carro dentro de uma cegonha, fui na boleia com o cara do caminhão Vender lá. e fui embora pra lá, vender lá em Santa Catarina. Chegou lá, vendeu o carro, peguei a passagem, voltei. Enfim, fiz amizade, fiquei vendendo muito carro pra Santa Catarina na época que hoje geração 3 aqui dava problema. Tupia a válvula, era um estresse. E lá o pessoal gostava. Eu vendia muito carro pra Santa Catarina e aí conseguia levantar um dinheiro, mas era só pra farrar, irmão. Só pra farrar. E aí foi quando eu com 22 anos, numa depressão, assim, sem ver futuro. Acabando de sair da faculdade. Acabando de sair da faculdade, vendo essas situações. Aí foi quando minha mãe me chamou para ir para fazer o cursilho, né, que é um movimento de evangelização. E no cursilho eu tive um encontro com Deus e minha vida foi mudada ali. Só que minha vida espiritual foi mudada, mas minha vida financeira estava do mesmo jeito. Na mesma desgraceira. Isso. Só que quando a gente, assim, vai viver agora por outros valores, né, por outros princípios, que agora são da palavra de Deus, no meu caso, começa a chocar com aquilo que você fazia antes. Dá um choque de realidade. Então, por exemplo, eu me lembro que poucos meses depois, o camarada que me fornecia esses produtos falsificados ligou para mim. Disse, olha, eu tô com 40 mil reais de mercadoria. E eu sabia que 40 eu fazia 80. Se agora, só que era tudo falsificado. E aí eu fiquei numa luta, sem dinheiro e tinha Produto os pra vender. princípios que eu agora tinha estabelecido para minha vida. E eu não quero mais. Porque tinha um contexto, Uhum. enfim. E aí ele disse, ó, vem aqui em tal lugar que eu tô aqui. Eu ainda cheguei aí. Quando cheguei lá, ele abriu a mala do carro, mostrou aquela mercadoria todinha. Eu fiquei me suando na época. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço sem dinheiro? Como é que eu faço? E aí... A tentação, hein? a tentação. Foi mais forte, né? Eu tava fortalecido e só... Tu você estava sem dinheiro, eu tô sem dinheiro, Vende mas... pra caramba e... Eu vendia bem. E aí eu disse, não posso. Então, assim, dei pra trás nisso. 2 passos pra Dois trás. pra trás. Aí foi quando eu abri um cyber. Lembra do cyber? Cyber Café? Lembro. Aí, como foi que eu abri um cyber? Um inquilino do meu avô devia a ele aluguel. Eu digo, eu assumo o débito, pego os computadores. Aí montei um cyber, passei 1 ano e meio com cyber. Depois do cyber, um amigo me vendeu uma escola de informática financiada. Tu me compra 16 computadores pra mim e me dá 10 mil. Eu digo, os 10 mil eu não tenho. Mas 16 computadores eu vou arrumar um jeito. Aí saí, pedi na família, me arruma um cheque, me arruma um cartão. Mas ninguém deu. E aí uma amiga da minha esposa no trabalho deu uma doideira nela, que aquilo é doideira, irmão. Ou é Deus ou é doideira. Aí deu uma doideira nela e disse, eu tenho um cartão do IPA, 30 mil reais o limite. Tu quer? Aí minha esposa ligou e disse, eu quero. Aí eu disse, vou comprar os computadores. A gente foi comprar o computador na NAS, 16, divide pra 10 vezes. Aí quando chegou lá, que ela foi passar o cartão, foi com o namorado disse, você Pra tá doida, que isso? rapaz? Aí ela disse, não, eu tô sentindo um negócio dentro de mim que vai dar certo. Eu disse, graças a Deus, é Tem Jesus no alguém coração que dela. acredita em mim, né? Pois é. E aí foi quando eu fui pra escola de informática e paguei todo o débito. Minha cunhada me deu um carro, que era os 10 mil que eu precisava da entrada. E aí paguei todos os meus débitos e passei um bom tempo vivendo da escola. Só que, como empreendedor, a gente nunca cansa. Pois é. Aí eu disse, vou comprar outra escola. Informática. Aí fui tem uma escola em Buíque. Comprei a escola em Fica Buíque. pertinho ali, né? Pertinho, bem É. pertinho. 3 horas de Mesmo. relógio. Logo ali. Comprei a escola em Buíque. Sem dinheiro também. Porque a escola que eu tinha em Ribeirão só mantinha... Não, fica à vontade. O que empreendedor trabalha sem dinheiro? É, Ô, Brincadeira, ó.
E aí, a escola que eu tinha mantinha minhas despesas. Eu digo, vou comprar outra pra sobrar um negocinho. Resumindo, comprei a escola, me endividei todinho e botei 300 alunos na escola. A minha mulher, minha filha tá rico. Conversa que não é assim. Qual é o que a vida Vai que eu ver levo? Tava casado já. Tava casado. E aí, meu amigo, eu sei que 3 meses depois a minha secretária ligou lá de Buíque. Seu Antônio, eu digo, pois não, o senhor tem que vir aqui agora. Eu digo, o que foi que houve? Ano de eleição. Aí eu disse, ela disse, eu tenho que vir aqui, eu não vou dizer pro telefone não. Aí eu parti pra lá. Chegou lá, ela disse, o prefeito pegou seu professor e tá dando o mesmo curso que o senhor dá para os alunos na prefeitura de graça. E, Meus 300 alunos saíram atrás com o professor. E eu fiquei com o débito lá. Aí foi minha primeira quebrada. Porque coincidiu de eu estar endividado lá, a escola aqui não aguentava pagar as duas, e ainda coincidiu um tempo aqui da escola aqui tem a baixa de aluno de fluxo por Sempre conta tem. disso, se forma e tal. Meu amigo, foi bronca. Essa foi a primeira pancada, né? pancada. Eu fiquei endividado, já não tinha nada, fiquei endividado. É por um risco que eu resolvi correr. Né? E é empreender, correr é risco. É. E aí passei um tempo na luta para pagar, aí você se engancha com cartão de crédito, cheque, e o camarada ligando. E um fala mal, um critica, vou ter Pois que é. processar e aquela E coisa. daí você perdi carro, tive que devolver carro financeira, qualidade de vida Lá né, embaixo, lá né? embaixo diminuir e tal. E a gente, e assim, passou-se esse tempo, foi quando eu conheci um rapaz, no tempo da duplicação da GDK aqui, lembra da BR-232? A GDK vinha pra cá. Aí eu conheci um rapaz e ele falou dessa área de estrutura metálica, de solda e tal. Por que você não faz um curso? No caso, você não manjava nessa área ainda. Nada. Eu tinha feito turismo e não tinha me formado Nada. e tinha ficado nessa de empreender. Antes dessa história toda, eu já tinha tido um churrasquinho, né? Lá na Matriz, um churrasquinho, fazer churrasquinho. De domingo a gente chamava os meninos pra tocar um pagode, dava a bicada, a carne, e você bebe, toca aí, bebe, e era um sucesso. E eu no churrasquinho. Já tinha vendido o livro, lembra da enciclopédia Bassa? Já trabalhei com isso também. Pronto. Enciclopédia Bassa. Cara, que só a bexiga eu vendi, irmão. E eu descobri um negócio com vendas na época. E foi o seguinte. Venda é você tem que acreditar no produto que você vende. E tudo é venda, né? Tudo é venda. No dia que você deixa de acreditar no Já que perdeu. você vende, acabou. Já perdeu. Eu vendi a Bassa feito água. No dia que eu fui numa casa e o cara contou uma história triste pra mim, em vez de eu entrar na mente dele pra vender, ele entrou na minha. Acontece muito Ele isso. me fez acreditar que aquilo era caro. Entendeu? Porque assim, a Bassa tinha uma arapuca pra vender. Isso. E aí a gente criava. Na verdade, quem vende livro tem essa Isso. dinâmica toda, né? Pegando só um gancho aí, o fato que aconteceu comigo, eu vendia livro na Paraíba um tempo. E aí a gente vai no colégio, faz umas provinhas. Isso, dá umas medalhas. Dá umas medalhas, Uns uns desenhos, né? brindes. E aí a gente seleciona umas pessoas pra ir, né? Na casa da pessoa fazer a visita. Quando eu chego lá, tudinho pra falar com os pais, aquela coisa toda, o pessoal de início não entendeu muito bem porque eu tava lá. Não, porque seu filho foi muito bem na escola, pá, aquela coisa toda, e enche a bola. Doido pra vender o. E aí chega pra oferecer o produto e tal, ela fez. Eu não entendi qual foi a parte que meu filho é bem na escola. Porque faz 6 que ele repete de ano. Eita, dando. Eu comprei esse livro pra estudar como? Uhum. Aí eu liguei o hashtag vou embora, né? Dei uma desculpa lá e tudo bem, parará, e parti. Depois eu fiquei pensando assim, o que a gente tá fazendo, né? Vendendo ilusão, Pois é. a galera é ruim na área e a gente vai dizer que o cara é bom. Nessa situação Entendeu? aí eu saí muito constrangido dali. Aí disse, ó, não dá mais pra vender. Eu passei mais de umas 3 semanas, eu não consegui mais vender. Negócio que eu Afetou vendia, lá o fácil, emocional, acabou. afetou. Olha, quando você tá sem dinheiro que vai vender, tá escrito na sua testa, tô liso, compre rápido e urgente. Tudo, Era minha tudo tá comissão. aqui, tudo tá no psicológico nosso. Isso, aí eu fui fazer um curso, na verdade, inspeção de solda, né? Na área de qualidade e tal.
Então, sem dinheiro, parcelei, e dei um jeito, comecei fazendo uma zoia, como a gente chama, né? E aí terminei. Só que aí teve um problema, porque esse camarada só contou a parte boa. A parte ruim foi quando eu cheguei para ele, disse assim, eu terminei o curso. Ele disse assim, agora tu vai ter que esquentar a tua carteira. Eu disse, o que é isso? Não sabe, nunca tinha trabalhado. Aí ele disse, não, tu arruma uma empresa para falsificar lá que tu trabalhou. Eu digo, agora ferrou, meu velho. Eu deixei de vender a roupa. Imagina. Agora eu vou vender esse negócio, Pois fazer esse negócio. Isso. Aí eu disse, deu errado. E aí eu batei um desânimo. Eu cheguei em casa, eu chorei, viu? Porque eu tava com esperança grande. E aí, dentro dessa área, né, que eu comecei a conhecer outras pessoas, um rapaz disse a mim, disse, olha, tem um curso de inspeção de ultrassom que aí não precisa fazer isso. E houve um detalhe interessante, que eu fui para uma igreja lá no Jordão. Irmão, igreja no Jordão, um amigo meu disse, vamos lá no Jordão, uma igreja do amigo meu disse, vamos, nesse meio campo, né? Recife. Eu não conhecia, sabia nem onde era lá, enfim. Quando eu cheguei lá e fui assistir o culto, e no meio do culto, meu amigo, o pastor olhou assim, disse, você aí de camisa cinza, levante. Homem, receba. Aí ele levantei, eu fiquei de pé. Aí ele disse, o que Deus tem na sua vida é maior do que qualquer falsificação que você pode fazer. Caraca, Foi. Mesmo na tala, assim, na caixa dos peitos. Aí eu já, Jesus, já comecei a chorar, né? Porque eu disse, eu já não queria fazer. Mas mesmo não querendo fazer, você fica naquela, e se eu fizer, né? Aí Deus disse, não faça não. Aí eu já travei, eu disse, agora que eu não faço mesmo. Aí foi quando passou uns dias, um amigo meu falando sobre isso, que eu não ia fazer, dar o esquente. Aí ele disse, ó, faz ultrassom, que o ultrassom terminou, trabalha. Aí eu disse, então vou fazer ultrassom. Aí fiz um curso, só que o ultrassom era muito mais difícil, o curso, enfim. E sem dinheiro também. Cheguei lá no curso, mas você não pagou nenhum outro, como é que você quer fazer isso? Aí contei a história. Esse curso você fazia onde, em Recife? Em Recife. Só que era uma empresa do Rio Grande do Sul. Aí contei a história, aquela história sofrida que a gente conta. Aí disse, não, me ajude, pelo amor de Deus. Vou lhe ajudar. Aí, resumindo a história, consegui fazer o curso de ultrassom e logo em seguida comecei a trabalhar nessa área. Que massa, olha. Como ultrassom. Meu emprego, salário ali, já estava me acostumando a acreditar que não era para eu empreender. Só que não sai no sangue. É feito um bichinho que pica a gente e não sai. Logo em seguida chegou uma empresa de cursos já aqui em Pernambuco. Abriu em Vitória, Paulista e Goiânia. E dentre os cursos tinha um curso de solda. E aí eu fui lá, levei o currículo. Eu disse, ó, eu posso ensinar. E aí disse, poxa, a gente não tem ninguém, a gente não tem coordenador, não tem nada. E a gente não sabe nada de solda. Eu digo, eu monto o curso pra vocês. Aí eu montei Vitória, Goiânia e Paulista, os 3 cursos. E aí trabalhava no estaleiro durante o dia e à noite eu dava aula praticamente segunda a sábado. Dava aula nesses 3 lugares. E aí, beleza, fui tocando. Passou-se uns 9 meses a 1 ano. Aí eu disse, vamos empreender. Acho que chegou a hora, né? Eu acho que tem um negócio me chamando aí. Antes de você coisar, eu acho que quando você tava nessa parte, você falando e eu me colocando a resiliência, né? Você se colocar no lugar do próximo, eu me colocando na sua visão de empreendedor, você parou, olhou assim, aí imaginou. Se porque ao invés de eu ser funcionário ou professor, por que eu não posso ser dono? Justamente isso. O que é que havia? Esse curso tinha uma demanda muito grande de gente do interior. De escada, que já estava mais próximo do cabo, swap e tal. Aí eu disse, vou abrir um curso aonde? Em escada. Agora vamos lá. Cheguei, pedi demissão. Disse, ó, tô abrindo um curso de solda para mim em escada. Não vou estar aqui, não vou abrir em Vitória para concorrer com vocês. Tenho consideração, agradeci, saí pela porta da frente, apertei a mão e fui embora para a escada. Com que dinheiro? Cheguei em escada, aluguei um ponto. Eu pedi a meu sogro R$3.000 na época. Eu digo, paguei R$1.200 de aluguel, certo? Do calção. Peguei R$500 e fui na rádio. Ó, dando a propaganda aí que tem um curso de solda agora em escada. R$200 mandei rodar panfleto. E comprei a recepção. Uma bancadinha, eu tinha um notebook, botei uma banner bem bonito lá e
Acabou-se. O povo chegava e dizia assim, cadê as máquinas de solda? Eu digo, tá tudo encomendado. Não tinha um, irmão. Não Caramba. tinha uma. E eu me lembro que foi passando os dias e a divulgação começou a rodar boca a boca, não sei o quê. E eu disse, e agora? Aí chegaram duas meninas. Minha esposa ficava na recepção. Chegaram duas meninas, a gente quer fazer o curso, quer pagar à vista. Me lembro como Ei. fosse hoje, 1.400, 2.800 pagaram as duas. Aí eu digo, eu vou comprar uma maquininha de solda, pelo menos pra tapear aqui. Peguei uma maquininha de solda, botei lá. E aí, à medida que as matrículas foram entrando, eu fui comprando máquina de solda, um ar-condicionado, cadeira, bancada. Um negócio de montando, né? 45 dias eu tava com já 2 turmas fechadas. Aí foi cacete. Aí continuei trabalhando durante o dia e à noite, curso. E daqui a pouco o curso cresceu. Foi crescendo, eu continuei trabalhando, minha esposa ficava durante o dia, a gente dormia no fundo da escola. Lá em escada, a gente dormia num quartinho lá no fundo. E aí, passaram-se 11 meses, 12 meses, de pessoal rodando o curso e tal, Crescendo, né? crescendo. Só que chegou num período e a gente, na área, a gente vai fazendo amizade e o pessoal começou, eu preciso fazer um serviço. Só que Preso, né? eu não tinha empresa, né? Assim, a empresa de prestação de serviço, mas eu tinha a escola e tinha os alunos. Aí eu disse, eu posso pegar os melhores alunos e começar a prestar um serviçozinho. E aí foi quando começou a acontecer. Aí, como visão do empreendedor, é. ele mata duas Duas coelhos coelhos com a duas cajadada coelhos com uma só. cajadada só. Porque ele deu aquela, de uma forma legal, ele deu aquela oportunidade a qual ele não teve quando terminou o curso, né? E já empreendeu, já passou a trabalhar a outra segunda parte da empresa. Foi aí onde a empresa, a TecSolda, de fato, o nome do curso era TecSolda, curso profissionalizante. Até hoje, no KINAI da empresa, tem lá curso profissionalizante, porque mesmo depois que o curso em si de solda fechou, eu ainda prestei muito serviço de treinamento. Então, foi aí onde a empresa começou pegando serviço pequeno, swap estourado, certo? E aí, assim, chegou um ponto da gente crescer tanto que eu não conseguia mais dar conta da escola e também muita gente fazendo curso e muita gente não conseguia emprego. Porque, vamos lá, nem todo mundo que faz um curso tem aptidão para fazer aquilo do curso que ele tá fazendo. Ofereceu, Então eu vi, e assim, outro princípio que eu tenho assim, eu me sentia muito mal de ver um camarada dizer assim, ó, Pagando, né? pagando, velho, e não conseguia trabalho. Eu vi gente sair de ser padeiro e dizer assim, agora eu quero ser soldador. E quando o primeiro dia de palestra, de aula, eu dizia assim, ó, pessoal, tem 20 pessoas aqui. Os 20 não vão ser soldador, né? E se vocês quiserem desistir, eu devolvo o dinheiro de vocês. Eu vou ensinar todo mundo. Quem garante que vão conseguir soldar ou não são vocês e o talento que A vocês técnica têm. de cada um, né? Isso Né? aí. Então, assim, tinha gente, tem gente hoje que até hoje está na área e eu tive o prazer de ensinar. Mas 70% ficaram pelo caminho. Aprenderam o curso, feito- mas não... Aham. É feito também a gente ver, que eu fiz também um curso de técnico de segurança do trabalho. Uhum. Entendeu? Teve um tempo que tava no auge, uma moda, tudinho, pá. Mas de repente é isso aí. Muita gente se formou, não não tem vaga seguiu, pra todo mundo. porque a oportunidade fez porque, vamos supor, que era moda, fez porque era o salário era viável, mas esqueceu que todas as escolas praticamente abriram esse curso. Então, muito profissional na área de tech segurança. Aham. Aí praticamente é essa visão que você teve. Tinha muito soldador, você formando muitas pessoas boas. E outras pouca escolas vaga. também formando Outras gente. também, não era só só a que sua. ia funilando, né? Funilando, isso. Entendeu? E aí foi o que aconteceu, né? Aí, continuando essa minha carreira empresarial, prestei alguns serviços pequenos, começou a diminuir a demanda, até porque tinha muita escola também, e aí começou essa questão também, muita gente vê que não conseguia emprego, o pessoal também diz, ó, fulano não conseguiu, fez um curso, faz 6 meses, não trabalha. Resumindo a história, a escola começou a diminuir. E aí, o custo dela era muito alto, material, estrutura metálica é muito caro, material de solda é caro e tal. E eu tinha uma estrutura que era cara. E aí minha esposa chegou e disse, ó, não tá dando, a gente não tá já não pagando as Vamos pagar contas. as contas, né? Vamos fechar. Me lembro na época, depois que eu terminei de pagar, aquele negócio de 10 vezes, 12 vezes, terminei de pagar, eu tive que fechar. Era onde eu ia começar a pegar dinheiro. E Primeiro aí, foi só investimento, quando né? eu puxei a conta, eu tinha gasto 60 mil reais para montar essa escola.
E sabe quando eu consegui pegar na escola 20? Consegui pegar 20 mil. 4 cheques de 5. O cara pagou 2 e não pagou os outros 2. E aí, coincidentemente, eu acabou meu contrato na empresa onde eu estava trabalhando e eu tive que ficar em casa sem dinheiro de novo. Mais uma vez o dinheiro deu uma Foi. sumida. E aí, assim, a demanda pouca, muita empresa. Resumindo a história, foi quando eu passei outro aperto de novo, certo? E, assim, eu me lembro que eu fui pro meu quarto, fiz uma oração, sabe? Oração de doido. E não aconselho ninguém a fazer, sabe? Durante toda essa vida, eu já tava, sei lá, com 28 anos, sofrendo, o cara fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Igual Chicó, assando, comendo. Aí eu fui pro meu quarto, eu fiz uma oração, disse, Deus, eu tô cansado. Tô cansado de tentar e dar errado, a porta abrir, daqui a pouco fecha. Eu tô cansado. E eu vou fazer um negócio com o senhor. Eu acho que eu não confio no senhor. Desafiou. E eu acho que tenho confiado em mim. Aí eu disse a Deus, nem foi voto, nem promessa. Foi Diálogo. um acordo. Conversa, Isso a partir de hoje, eu não vou mais procurar emprego e nem abro nada. Se o senhor tiver cuidar de mim, o senhor vai trazer para minha mão. Agora, eu não bato numa porta, não entrego um currículo, não entrego um cartão da minha empresa. Minha esposa chegou em casa à noite, eu disse, minha filha, eu sou vagabundo, sou vadio. Não, meu filho, você sempre trabalhou, conversa é essa. Eu digo, eu fiz um voto, né? trato com Deus. Foi assim, assado. Ela disse, Tá doido, né? tá bom, você fez, eu vou fazer o quê? Não pode desfazer mais, né? Aí ela trabalhava na Compesa, nesse tempo. Era um salário mínimo. E eu passei 5 meses a gente vivendo com um salário mínimo em casa. E eu nessa situação. Vou atrás. Não vou atrás. Tá eu em Gravatá, um pastor, amigo meu de Gravatá, disse, eu tive um sonho contigo. O que foi? Ele disse, eu vi um papel bem grande, feito um projeto, chegando na minha mão assim. E uma pessoa dizia assim, é dele. E apontava pra você. Quando eu vi, era você. Eu digo, tá certo. 2 semanas depois, uma empresa vem do Rio de Janeiro. O cara tinha um parente em Gravatá, que tinha um parente que conhecia esse pastor. Chegou nesse pastor a conversa, disse, eu tô precisando de uma empresa que faça soldagem de trilho. O pastor disse, eu sei quem faz. Antônio. Ligou pra mim e disse, Antônio, vai lá no Promar, instalei Promar, de lá do Atlântico Sul. Vai lá no Promar, que tem um orçamento pra fazer lá. Quando eu chegou lá, o cara abriu o papel, isso aqui é uma soldagem de um trilho pra fazer. Tu faz? Eu digo, faço. Nunca tinha feito. Mas era solda. A gente faz. Aí o cara me deu o projeto, eu fui em quem sabia, né? Disse, como é que eu faço isso aqui? Esse cara faz assim, assado. Eu fiz um corpo de prova e levei o orçamento e o corpo de prova. Aí o cara, quando olhou, disse, poxa, tu foi a única empresa que trouxe o corpo de prova. Olha. Diferencial. Exatamente. Tem o dedo de Deus ali. Aí eu disse, beleza, ele disse, mas teu orçamento é o terceiro, é o mais caro. Das 13, mas tu foi o único que trouxe o corpo de prova. Está fechado. Meus amigos, eu não tinha carro e nem tinha uma extensão. Uma máquina de solda, não tinha nada. Aí ele disse, tu faz? Eu digo, faço. Bota um sinalzinho na minha conta. Aí ele botou um sinalzinho, corri para uma locadora, aluguei todas as máquinas de solda, comprei o que dava para comprar, que não dava para alugar, e fui embora fazer o serviço. Beleza. A gente terminou esse serviço, foi um serviço considerado grande. Terminamos. Depois desse serviço, há um amigo que conhece um amigo, de novo. Boca a boca. Chegou e disse, olha, tem um serviço lá na empresa. Fui lá, sentei com o gerente numa mesa assim. Ele abriu um data show, jogou uma planilha nas minhas costas e disse assim, a gente vai fazer o orçamento agora. Eu digo, meu Deus, se eu fazendo em casa às vezes dá errado, a gente fazer agora na pressão. Financeiramente. E foi quando a gente conseguiu se livrar das dívidas, consegui ajeitar meu apartamento, que é próprio, consegui fazer um patrimôniozinho e tal. Parou de trabalhar de comer noite, né? Foi. Não, o negócio tava bom. E aí uma lição que eu aprendi. Sempre tem, né? Sempre tem.
tava no bom negócio, quente. Tudo Economia, o fartura. país girando dinheiro, enfim. E aí o cara chegou pra mim uma vez, tu quer comprar meu pet shop? Aí eu disse, quanto deixa teu pet shop? Ele disse, deixa assim. Eu disse, eu tava ganhando 6 vezes aquele X ali. Eu digo, eu vou arrumar uma dor de cabeça. Só que aqui em Vitória, na época, só tinha 2 pet shop. Hoje tem uns 20. Tem muito, é. Só tinha 2. E aí, eu não comprei. Podendo comprar, não comprei. Não diversifiquei meu negócio. Não fiz outros investimentos. Criar novas fontes de O que renda. aconteceu? Eu acho que um ano depois estourou a Lava Jato. E aí aconteceu uma operação, uma situação em cadeia no país, onde as empresas grandes foram quebrando, empresas pequenas, menores, e começou a atingir a gente. E aí o ano de 2017, eu me lembro que eu fiz 112 orçamentos, fechei 4. A Lava Jato estourou em 2016. Foi. Então, em 2017 eu já senti. E O aí não baque, tem né? serviço. A gente faz o quê? Começa a comer o que tem. Aí a gente já troca o carro com um carro mais barato. É. Passa um tempo, a gente tem um terrenozinho que comprou por X, vende por meu X. Aquela reservazinha que você tinha, você já fez a feira, já pagou o plano de saúde. As viagens que ia fazendo. Chegou o ponto, isso foi 2016, 2017. Quando chegou 2018, outubro de 2017, eu já estava sem plano de saúde, já estava no vermelho, já tinha comido Estourado tudo. tudo. 2 anos ali sem praticamente sem trabalhar, só comendo o que tinha. Aí, foi 2018, eu tava pastoreando a igreja em Brejo da Madeira, eu sofri um acidente. Aí tive que passar mais 8 meses em casa. Fala um pouco Aí disso você aí. imagina, né, juntando, porque assim, aí é onde entra a questão do chamado pastoral. Eu me converti com 22 anos na igreja anglicana, uma igreja com qual eu tenho muito carinho. Passei um tempo lá, aí conheci outra igreja, passei um tempo lá, servi a Deus. Eu não tenho muito de apego, de me amarrar, e assim, passei... Ciclos, né? Tem ciclos. ciclos, justamente. Aprendi em todos os lugares e dei meu melhor em todos os lugares que eu passei. E aí, assim, nesse interim dessa vida empresarial, minha vida espiritual, minha vida, vamos dizer assim, meu chamado foi sendo construído na igreja, aconselhando pessoas, em oração, trabalhando no reino. A gente fez muito trabalho em hospital, trabalho em presídio, trabalho de rua, entendeu? E a gente vai crescendo espiritualmente, a ponto que a gente começou um trabalho em Brejo da Amada de Deus, que a gente chama de célula, aí cresceu e se tornou igreja. Só que também era Brejo da Amada de Deus, 260 quilômetros, né? 160 quilômetros. E aí a gente ia pra lá direto. Daqui pra lá. Daqui pra lá. 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 3 vezes na semana. E aí começou, daqui a pouco se tornou uma igreja. E a gente começou de fato a pastorear essa igreja. Numa dessa, né? Fez 5 anos agora em julho. Dia 14 de janeiro de 2018, eu indo pra lá com meu sobrinho e minha sobrinha. Aí a gente sofreu um acidente. E foi assim, uma difícil situação que eu passei na minha vida, né? E aí essa situação, eu já tava numa situação financeira ruim, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar, né? A ponto de assim, quando a gente sofreu o acidente, eu fiquei em hospital público, né? Fiquei no hospital de Caruaru, regional, chama regional. Regional de E Caruaru é grande lá, viu? é grande. Na UTI eu não sofri, mas na enfermaria o negócio foi bem difícil, bem difícil. Bater em você... Não, eu que queria bater de raiva, mas não podia não. Mas assim, Deus tem sua forma de cuidar da gente, né? A igreja me ajudou muito, meus amigos me ajudaram muito. No dia do acidente, eu tive que ser levado para um hospital particular, porque eu não tinha plano de saúde. No hospital particular, eu passei 1 dia e meio, tava em 40 mil a conta, sem dinheiro. Aí foi quando a igreja ajudou, a família ajudou, amigos ajudaram, pagaram essa conta. E eu tive que depois ir para o hospital público. E aí fiquei lá, me recuperei, voltei para casa. Aí é aquele negócio, é melhor ter amigo que ter dinheiro. Exatamente. Aí fisioterapia, meus amigos, né? Quero até mandar um abraço, doutora Amanda, Everton, minha prima também, fisioterapeuta, e me ajudaram muito nesse processo. Fisioterapia e recuperação, porque eu tive essa perna aqui, sofri fratura cominutiva, estraçalhou meu osso. Aí eu perdi 5 centímetros, tenho essa perna 5 centímetros menor e tive também hemorragia interna. Então foi um processo bem doloroso. E uma situação difícil financeira. Veja o que é que aconteceu.
chegou um orçamento. E o serviço ia começar na segunda-feira. E o acidente foi no domingo. Caraca, Na minha velho. cabeça, eu digo, como é que esse serviço vai Olha o ser feito? desafio aí. O que é que acontece? Amigos, era assim, olha, eu começo esse serviço pra tu. Um amigo meu pegou minhas coisas, pegou meus funcionários, levou, começou o serviço como fosse dele. É, E o eu tal tinha- de pessoas dando pessoas, né? E eu tinha errado o orçamento. Eu tinha errado o orçamento. Só que a empresa aceitou o orçamento e eu só vim saber que eu tinha errado quando eu fui comprar as tintas. Eu tinha colocado 3 vezes o valor da tinta, mas não foi por maldade. E o orçamento passou. Quando comprei as tintas, que eu vi a quantidade de dinheiro que sobrou, era a quantidade do dinheiro que eu precisava para os 8 meses que eu ia estar em casa. Caramba, velho. E durou justamente os 8 meses, Tava parado. tava parado. Eu vivi com dinheiro desse orçamento. E aí, assim, minha vida empresarial é como eu disse a vocês. E a minha vida espiritual, ela não se separa. É que tá o tempo. Tá conectada porque eu não sou pessoa jurídica, pessoa física, pessoa espiritual. Né? Eu sou uma pessoa, como eu falei, que entreguei todos os departamentos da minha vida a Jesus. Ele disse, ó, Senhor, eu sou fraco, sou falho, sou imperfeito, mas toda a minha vida pertence a ti. Não é departamentalizado, né? Ou Você seja, pode atuar aqui, eu só atuo aqui aqui não. e aqui não. Então, passei outra fase difícil, né, como empreendedor, depois de toda essa situação. E essa fase deu uma prolongada até 2019. Fiquei fazendo serviço pouca coisa, serviço pingado, né? A ponto que essa foi a pior quebrada que eu dei. E assim, a gente perdeu tudo e dessa vez eu tava devendo muito. Então, devia muita coisa, porque assim, me endividei querendo manter a empresa. Então, vendi alguns equipamentos que eu tinha, vendi muita coisa que eu tinha de material e a ponto de ir pra casa do meu sogro. Caramba, velho. Fui pra casa do meu sogro, da minha sogra. Quando a pandemia chegou em 2020, Estavam lá. eu tava na casa do meu sogro com a minha esposa. Não Basic- tinha minha filha ainda. Basicamente, é um... Fundo do poço. Vou dizer agora, é basicamente o fundo do O fundo poço do mesmo. poço. E aí, meu sogro tinha uma empresa, tem uma empresa. Ele disse, vem pra cá que a gente não tem dinheiro não, mas não passa fome. Aí minha esposa foi trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele. E aí eu disse, eu tenho que pagar minhas dívidas. E aí eu disse, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer Uber. E fui fazer Uber. Eu trabalhava fazendo vistoria para seguro durante a manhã. E à tarde eu pegava de 1h até 11h da noite fazendo Uber. E passei uns 7 a 8 meses fazendo Uber. Sofri. Isso. Hoje em dia tem muita gente aí fazendo. Né? Tive que alugar meu apartamento. Meu apartamento todo bonitinho. Do jeito que a Móvel pessoa planejado. Tive que alugar pra pegar esse dinheiro pra pagar a dívida. Entendeu? Então assim, eu não bebo, não fumo, não vivo em farra. Minha dívida não era de coisa errada. Negócio que dá errado. Empreender tem disso. Você É o planeja um capital pra fazer isso, serviço. Aí de repente o serviço dá errado, você investiu um dinheiro e agora? É o risco, o risco que o empreendedor tem. Eu entendeu? tenho uma crítica muito grande quando eu vejo esses grandes empresários. E aí eu vejo as pessoas que vivem muito de escutá-los. Eu acho que é fantástico escutar todo mundo, mas a gente tem que filtrar. Não, porque é fácil, porque é assim, porque foi assado e daqui. E hoje eu tenho 1 bilhão. Irmão, não é assim. Eu vi aquele Flávio Augusto dizendo assim: ninguém conta. Eu vou contar agora. Flávio Augusto dizendo assim: eu pegava ônibus, metrô, tal. Entendeu? Então, assim, eu fui. Hoje eu sou bilionário, mas ninguém conta. Eu fui pra dentro da casa do meu sogro, minha sogra. Fui tratado como um filho lá, mas ninguém quer, meu amigo. Entendeu? Resumindo a história. Eu e minha esposa, a gente fez todos os tratamentos pra ter filho. E não teve. Na época que eu peguei em dinheiro, indução, fertilização, minha esposa foi para Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, fazer tratamento. Na época que era rico, né? Na época eu tinha dinheiro. Voltou pra cá e ela disse, a gente fez todo o tratamento, gastamos uma porrada de dinheiro. E agora? Disse, minha filha, olha, se a gente gastar mais tanto e vier, amém. E se não vier? A gente nem vai ter filho, nem vai ter dinheiro. Então não posso. Então, acabou-se. Vamos esperar papai, né?
Vamos esperar papai. Foi o que aconteceu. Comprei um cachorrinho. Aí minha esposa, vamos adotar? Eu digo, não vou adotar não. Mas comprei um cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho em casa. Com 3, 4 dias o cachorro lá, eu fui mexer na ração, o cachorro me mordeu. Dei uma tapa. Homem. Aí eu, na mesma hora eu me quebrei. Eu disse, o bichinho, rapaz, novinho, dormindo, né? Novinho. Pequenininho. Aí eu disse assim, né? Eu senti, tu ama um cachorro, tu não vai amar uma criança. E a voz da consciência é... Aí eu disse, minha filha, segunda-feira a gente vai dar entrada na adoção. Aí a gente deu entrada na adoção na vara da infância aqui em Vitória. Passou por todo um processo, quase um ano de processo. E esperamos 4 anos. Pra adotar. Finalzinho da pandemia de 2020, a menina liga, tem uma criança. Eu digo, minha filha, eu tô na casa do meu sogro. Eu tô na casa da minha sogra. Aí minha esposa disse, e aí, a gente vai pegar uma criança como? Nessa situação. Pra criar aqui e botar aqui na casa do meu pai e da minha mãe. Aí eu digo, minha filha, Deus tem a sua forma de trabalhar. Se ele mandou agora, E a hora era... a hora é agora. E aí, quando a gente Do discernimento. pensou em engravidar 14 anos atrás, minha filha, se for um menino vai ser Samuel, e se for menina vai ser Radassa, o nome dela. Tá certo. Aí, entrevista, passou. Bíblico, né? Quando a menina, a assistente social, fez uma chamada de vídeo, pandemia, aí ela, chamada de vídeo, disse, olha, tem uma criança, uma menina, tem 1 ano e 6 meses, o nome dela é Radassa. E aí? Aí eu digo, é minha. Não é de ninguém, não é minha, ela. Comecei a chorar. Ela disse, por quê? Caramba, velho. Eu digo, porque seria o nome da minha filha, é ela. Aí começou aquele chororô, assistente social, tal, psicóloga, aí ela disse, pronto. Beleza, vocês querem? Aí Juliana, meu filho, como é que vai ser, minha esposa? Eu digo, minha filha, Deus mandou, Deus vai cuidar. Aí Radassa chegou. Pegou Radassa. 1 ano já. 1 ano e 6 meses ela tinha. Aí a gente pegou Radassa, adotamos Radassa. Amém. Quando foi dezembro, eu vindo pra Vitória, vindo na casa da minha mãe, eu disse a Deus, Senhor, eu vou voltar pra minha casa. Eu não tenho dinheiro pra pagar a conta de luz do mês que vem. Mas eu vou voltar pra minha casa. Porque o Senhor me deu uma filha, eu vou cuidar dela na minha casa, com a minha esposa e com a família que o Senhor me deu. O Senhor um dia, eu fiz um propósito com o Senhor e o Senhor provou que o Senhor cuidou de mim. Não é Então eu agora tô que vai. fazendo outro propósito. O senhor quer fé, eu vou lhe dar fé. Aí liguei pra minha esposa, arruma as coisas. E foi. Apareceu o serviço e a empresa parada. Tudo E eu parado. fazendo Uber. Apareceu o serviço, não, a gente vai voltar pra casa. Por quê? Aí eu falei pra ela isso. Amém. Minha esposa, meu filho, é arrochada comigo. Aí, Sabe a diferença é isso, né? pô, uma esposa, meu amigo, que lhe ajuda, que é A esposa ajudadora. sábia edifica a casa. Aí a gente voltou pra casa. Irmãos, eu vou dizer um negócio a vocês. Eu voltei pra casa numa terça-feira. Em janeiro. Era 8 de janeiro, por aí. Dia 9, eu disse, eu vou para Recife fazer Uber, minha filha. Tá bom. Eu tava no sinal do todo dia, ligou um engenheiro, seu Fernando. Antônio, tudo bom, tudo bom. Olha aquele orçamento. Fazia 1 ano. Aquele orçamento saiu. E que orçamento? Qual deles? Qual deles? Ah, Saquei ele da coberta, assim, assim, assado. Aí eu disse, tá certo. Ele fez, vem aqui atualizar o preço. Eu digo aí, eu na minha cabeça, se o senhor quiser fazer pelo mesmo preço, eu faço, imagina para atualizar. Aí eu parti, chego lá em Casa Forte, era uma obra em Casa Forte, lá do IPA ali. Aí ele, só aqui, ó, a gente já tá fazendo fundação e tal, faço orçamento. Atualiza, eu atualizei o orçamento. Aí ele olhou pra mim assim, você tá precisando de dinheiro? Eu disse, demais, seu Fernando. Aí ele fez, diga quanto você quer. Eu disse, arruma uns 40 mil, você tá doido? Aí eu disse, veja quanto você arruma. Aí ele no outro dia mandou botar 25 mil reais na minha conta. Aí eu disse, amém. Agora a gente vai trabalhar. Comecei fazendo os contatos, arrumei 3 meninos. Aí eu mesmo comecei na solda, lixando, Mão na massa. pintando eu mesmo. Nunca tive vergonha disso. Então eu comecei fazendo. Essa obra a gente fez na mão. Coberta, telha em cima. Pronto, foi uma obra boa. Me deu fôlego. Paguei as contas. Certo? Eu já tinha conseguido pagar 30% das minhas contas com Uber. Porque eu não tinha despesa. Uhum. O que é que acontece? Comecei a respirar. Dentro dessa obra, eu vivi todo o ano de 2021 com essa obra. E paguei todas as minhas contas. Meu amigo,
O ano de 2022, que passou agora, foi o maior faturamento que eu tive na minha empresa em 15 anos. Em 2022, 2022 ainda, agora. ainda com pandemia, mas 2022, se juntar, o ápice. todos os faturamentos que eu tive em 15 anos, mesmo no tempo do auge, 2022, foi Você o maior. compara em um ano. Agora, sabe como foi? Era isso que eu ia perguntar, qual o segredo? Da mesma forma que era. Um ligou e disse, Antônio, me passaram teu contato. E aí acontecia uma coisa interessante, dizia assim, minha esposa disse, quem foi que passou teu contato? Eu digo, pra mim não importa, minha filha, pra mim foi Importa Deus. quem foi, é. Pra mim foi Deus que abriu a porta. E aí Deus abriu, agora em 2022, porta dentro de porta. Serviços que eu nunca Imaginou. peguei em volume. Entendeu? E veio aqui pra minha mão assim. De uma forma que, disse assim, como foi negociação, como foi fechamento, tranquilo, sem estresse, sem problema, não tem atraso de pagamento, porque eu tenho um negócio comigo. Quando Deus ele abre a porta, ninguém fecha. Mas também se ele fechar, Quem se consegue tu abrir? quiser me abençoar, dá errado pra tu. Então, a minha vida de empreender, ela é totalmente ligada à minha vida espiritual. Ela é intrínseca, elas são juntas. Porque assim, Deus não trata a minha empresa, Deus me trata. E tratando você, tá tratando a empresa. Entendeu? Então assim, em cada quebrada dessa e levantada, se você disser assim, fez alguma coisa pra quebrar, fiz não. Eu tenho minha consciência. E se disser assim, tu fez alguma coisa Pra levantar. pra levantar, também não fiz. E é difícil falar sobre isso, porque isso é experiência. Se você disser assim, que conversa, né? Só sabe Alguma quem é, pessoa quem diz, viveu. que conversa existe isso? Se o cara fosse organizado, se o cara planejasse, se o cara... Meu amigo, eu conheço porque eu vivo nesse meio. Amigos meus, totalmente organizados, com planejamento. A empresa verdinha, na ponta do lápis, quebraram. E não conseguiram levantar. Entendeu? Então, assim, a Bíblia diz assim, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entendeu? Então, assim, ou a gente vive o que a gente crê, ou a gente vai contar a experiência dos outros. Essa é a minha experiência. Eu não vou dizer a ninguém aqui, olha, faça uma oração em casa E dá certo. e vai dar certo. Agora, procure sua intimidade com Deus. Então, assim, qual o resultado da prosperidade? Deus não nos faz prosperar pra gente aparecer, esbanjar. Então, assim, tem uma finalidade. O dinheiro, eu costumo Você dizer, faz, né? precisa fluir. Eu não posso ser represa. Eu vou represar aqui, é meu, tudo Só é meu. meu. Não, o dinheiro precisa fluir. Entendeu? Então, quando Deus nos abençoa, ele precisa fluir através de nós. Precisa me abençoar, trazer benefício para minha família, mas ele precisa fluir, ele precisa ser bênção na vida do meu funcionário. Tem que ser canal. E aí, hoje eu tenho um funcionário, sabe de onde? Daquela escola de informática, daquela escola de solda, lá de escada. Eu tenho um funcionário hoje, trabalha comigo daquele tempo. E ele mudou de vida também. Cortava cana. Hoje ele tem uma casa. Hoje ele tem uma motinha. Hoje o filho dele estuda num colégio melhor. Sabe por quê? Porque o dinheiro precisa fluir através de mim também para a vida dele. A bênção não é só pra você. Não é só para mim. E a prova disso lá é também que, por exemplo, a questão de Abraão, pai de multidão e tudo mais, mas assim, você vai. Toda essa geração vai ser abençoada também. Não é só você que vai ficar com a parte boa. E a grande questão é, existe uma diferença entre ser rico e ser próspero. Porque o que é riqueza? Riqueza é ter dinheiro. Ser próspero é ter saúde financeira, saúde emocional, saúde social, saúde religiosa, Todas as áreas. saúde na família. Né? Tem gente que ganha R$2.000 e é próspero. Tem gente que Ganha 1 ganha milhão. 50 mil, E não. 100 mil e é rico. Só rico. Só rico. Então essa diferença entre riqueza e prosperidade e a parte que o tempo que eu passei no hospital, 30, 40 dias que eu passei na UTI, só os bichinhos pitando. Deus me disse o seguinte, você precisa levar uma vida simples e não precisa mostrar para ninguém aquilo que eu tô lhe dando. Você não precisa mais
aparentar, você precisa ser. Você precisa ser próspero. Você não precisa aparentar que é rico. Você precisa Mudou de ser vida, próspero. um casão, um carro do ano e por aí. É aquela história, financia para 60 meses, Antecipa o futuro. nada e contra, blá, blá. né? Quem pode fazer isso, Cada amém. um é cada um, né? Mas assim, existe essa diferença entre prosperidade e riqueza na Bíblia. Entendeu? Então há pessoas que foram ricas e há pessoas que foram prósperas. Então, como hoje eu tenho vivido uma grande e excelente fase na minha empresa. Entendeu? Hoje eu tenho um serviço com grandes construtoras em Recife. Tenho empresas que são grandes parceiras e tenho grandes contratos. Certo? Ah, tá rico. Não, eu tô vivendo aquilo que hoje Deus está me proporcionando. Se amanhã ele quiser fechar a porta, eu vou chorar. Mas seja feita a vontade dele, não a minha. Mas ele E vai se tiver um sustentar de outro jeito. propósito, amém. Mas eu digo, depois que Radassa chegou, o nome Radassa significa flor no deserto. E eu estava num deserto. Quando ela Baga deserto, hein? já deserto. Então, quando ela chegou, ela floresceu e me abençoou. Então, eu costumo dizer que eu fui bênção, eu e minha esposa fomos bênção na vida dela. Né? Porque a gente também pensa, onde ela estaria agora? Certo? Num abrigo para adoção, quem era que ia E pegar? ela chegou no momento que mais vocês precisavam também. Então, E, desculpa, porque tinha um horário certo, dia certo, o momento certo que Deus preparou. Deus não atrasa. Tem muitas vezes que a gente pensa assim, né? Mas, Senhor, eu orei tanto, pedi tanto aquilo ali e tal, e o Senhor não me deu, mas já faz tanto tempo. Porque não é o momento. Muitas vezes o que acontece é que quando a gente pede as coisas, a palavra também vai dizer que a gente pede, mas pede mal. É Paulo que fala, se eu estou enganado. E a gente pede muito algo, mas a gente pede mal, porque quando Deus vê que. Mas isso não vai te fazer bem, não, legal. esse versículo diz Então não assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Isso. É Paulo, não é Pede isso? para esbanjar em vossos Isso. próprios deleites. É. Né? Pra se mostrar. Pois é, hoje a gente pastoreia uma igreja chamada On Grace, fica ali no Cajá, uma igreja de ministério independente. Eu pastoreio a igreja junto com o pastor Tiago. Sou empresário, o pastor Tiago também é empresário. Nós dois somos voluntários na igreja. Há um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a igreja não somos pesados financeiramente para a igreja. Pelo contrário, nós contribuímos. Na verdade, toda a igreja lá, todos são voluntários. Mas também não conseguimos se dedicar integralmente como amamos, como gostamos. Mas a gente acredita que no tempo certo, Vai acontecer. ou a igreja vai poder um dia nos sustentar, entendeu? Ter recursos para nos sustentar, ou a gente vai poder ter os nossos próprios recursos que vão poder nos sustentar e a gente ser integral na igreja. Mas conciliar a vida pastoral e a vida empresarial é doloroso pra gente, porque às vezes uma pessoa liga e diz, pastor, eu tô aqui precisando de tal ajuda. Eu digo, pode ser à noite, né? Pode ser à noite, pode ser sábado. Mesma coisa o pastor Tiago também, dessa mesma forma. Mas a gente ama, eu amo empreender, amo minha empresa, mas acima de tudo eu amo a Deus e a minha família. Acho que existe a gente, eu entendo que sem Deus, por nada eu tinha conseguido passar. Porque você disse assim, pastor, qual foi a fase mais difícil? A fase mais difícil foi essa última, dentro da casa do meu sogro, da minha sogra. Entendeu? E até pensamento de suicídio eu tive, sendo pastor. Eu sou ser humano, eu não sou um super-homem. Aí entra aquela fase, mas o cara é pastor, lê a Bíblia direto, nem pensou também, nisso. Mas você... Só você sabe o aperto, a dor, o sofrimento que você passa todos os dias. Então assim... Só sabe quem realmente vive. Empreender é uma montanha russa de emoções. É desafiador. Desafiador, é se reconstruir, é ter resiliência, que é essa arte de passar pelo obstáculo sem se ferir e continuar. E tá disposto a sempre recomeçar. Pois é. Então eu amo empreender. Amo minha empresa, mas assim, amo mais a Deus. Se amanhã a direção de Deus for outra para minha vida, eu vou seguir a dele. Porque assim, eu digo um negócio a vocês. O caminho que dá certo, né? Entre trancos e barrancos, eu tenho hoje a melhor vida que eu nunca planejei há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu me considero o homem mais rico do mundo. Porque assim, eu consegui ter a riqueza que mudou minha vida e hoje pode mudar a vida de outra pessoa. E o evangelho mudou a minha vida.
E o evangelho muda a vida de outras pessoas. Então, essa é a minha maior riqueza. Essa é a minha maior riqueza. E para aprender isso, eu tive que perder muita coisa. Inclusive material. Para Deus dizer assim, olha, o que é que tem valor para ti? O que é que te importa de verdade? Porque todos nós temos nossas ânsias, nossos desejos, nossas vontades de Os crescer, sonhos, nossos isso. sonhos. E um dia um pastor disse assim, você tem sonho? Eu digo tenho. Você tem projeto? Eu digo tenho. Ele disse, se você não guardar na gaveta e viver o de Deus, você nunca vai ser feliz. E aí quando essa chave virou, quando eu tive a mega virada, quando foi a mega virada na minha vida? Foi quando eu entendi que os planos de Deus eram maiores Do que os meus. do que os meus. E aí você tem que tomar uma decisão de dizer assim, eu vou viver o dele Ou o meu. ou o meu. Por mais que o meu seja melhor. E a Bíblia diz que o sonho de Deus não pode ser frustrado. Pois é. Então quem vai se frustrar? Se eu tivesse escrito, Ah, não, gente. como o pessoal ensina isso, escreva como é que você quer a vida daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. No dia que eu me converti, com 22 anos de idade, como você quer sua vida com 40 anos? Eu não estaria onde eu sou hoje, porque eu sonhei muito pequeno. E na época era grande. Eu com 22 anos era grande. Entendeu? Meu sonho era grande. Hoje, Mas hoje ele era desse tamanho. Olha o que Deus fez. Porque Deus não fez exteriormente, Deus fez interiormente. E o que Deus fez aqui em mim, ninguém toma. Eu pobre, ou eu rico, eu empresário, ou eu Vai tá trabalhando aí. para CLT, ele tá aqui. Isso é o que importa para mim. Então, um conselho, né, que eu deixo para os empresários, empreendedores. Primeiro, a Bíblia diz assim, consagre todos os seus planos ao Senhor. Segundo, a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Né? Provérbios. E terceiro, assim, não seja represa. Deixe fluir através de você. Para que seu funcionário, seu colaborador, amigos, seus familiares. amigos, sua família, seja abençoado através do que Deus está fazendo na sua vida. Porque se Deus está fazendo na sua e Ele está perto de você, Vai contar. entendeu? Receber, né? Ah, Show. tem só um... Eu falo que sou homem da cobra, viu? Não, assim, mas tá- eu particularmente, eu fiquei, assim, vou passar aqui mais 2 horas aqui. É um bate-papo bom, legal. Apesar Massa, dos né? apesar que a internet, o negócio tudo tá caindo, mas a gente tá firme e forte pra Recebi. como é que se diz? Pra dar luz ao tema, né? Que é reconstruir resiliência. Reconstruir, Recomeço. recomeçar, reconstruir resiliência. Resiliência. Pronto, entendeu? Agora no finalzinho a gente vai, eu vou querer ter um pouquinho do que a Texola ela trabalha. Ela trabalha com soldado, Isso. com ar, com ferro. É. Agora, qual o produto que ela oferece para o cliente que quer procurar a empresa? Tem o Instagram da empresa, é Texoda_Pernambuco, depois coloca aí no ar. Pronto. No Instagram a gente tem os serviços que a gente presta, né? E o que a gente fabrica. Mas hoje, assim, vou falar hoje o que a gente tem feito. Então a gente hoje eu peguei um contrato grande de escada, certo? Escada metálica, escada reta e escada helicoidal. Um contrato considerável lá em Carneiros. São 109 flats, e aí esses 109 flats vão ter 109 escadas, do qual a gente pegou esse contrato. Então, escada foi o ano, eu até fiz um rios, né? Eu disse assim, esse é o ano de subir, porque foi escada, irmão. Eu fiz tanta escada. E aí peguei outro contrato de mezanino, a gente faz muito mezanino. Porque assim, a gente... mezanino, a estrutura metálica, ela dá a facilidade de ser rápida a construção. E ser uma construção a seco. Ou seja, você vai fazer um mezanino aqui. Então a gente coloca um pilarzinho de metálico, estrutura metálica, e a gente tem um tipo de painel, chama painel board, masterboard. E aí esse painel serve como laje. Você não precisa fazer escoramento, botar laje, esperar concreto dias, né? secar. Meu irmão, É mais rápido. a gente tá hoje num colégio ali em Recife, na entrada do shopping, chamado Academia Cristiano Boa Viagem. A gente tá fazendo um mezanino lá, são 120 metros quadrados. A gente fez esse mezanino em 12 dias. E o colégio ficou impressionado. Porque Caraca, assim, velho. o colégio tem o tempo reduzido. Isso, Então a gente pegou dia 5 de janeiro, e tinha até o dia 30 para terminar. E aí a parte de estrutura de mezanino de tudo, quando foi agora dia 17 eu entreguei.
E aí começou a parte de pintura, massa a parede, enfim. E aí acabamento, detalhe que passam assim, a gente trabalha muito com estrutura metálica e coberta. Certo? Essa coberta é metálica, e aí a gente trabalha muito com essas telhas que a Isoeste fabrica aqui, né? Telha chama Isopainel, Isotelha, enfim. Que é uma telha chamada termoacústica e também com coberta convencional, enfim. Eu não trabalho com madeira. Por exemplo, Essas telhas, no caso da Isoeste, Isoeste. ela é mais resistente? Não é que ela é resistente. É porque assim, ela tem uma camada de aço, né? Que é a telha em si. Aí dentro tem um PU, um poliuretano, que é feito uma espuma, chama de EPS. Ela é aplicada entre duas telhas. Aí ela faz um sanduíche, por isso é chamada telha sanduíche. Aí é aço. Então ela tem 30 milímetros normalmente, né? A maioria que é vendida, 30 milímetros de espessura, 3 centímetros. E aí ela dá uma resistência térmica e acústica. A diminui. Isso, muito. Que massa. A diferença é tipo 60% a mais de calor com a telha convencional. Legal. Entendeu? Então, assim, essa telha é muito usada hoje. É um pouco mais cara, mas, por exemplo, você quer uma acústica melhor, um clima melhor de casa, né? isso. Aí o pessoal trabalha muito com isso. Então, trabalhamos com estrutura metálica, certo? Então, a gente, às vezes, pega algumas coisas, um portão, um guarda-corpo, um gradil, tal, mais simples, mas quando vem já naquele bolo, você chegar a luz, eu quero fazer um portão. Aí... Porque assim, minha mão de obra é cara. Eu digo assim, é cara para fazer esse tipo de material. E normalmente você quando vai num serralheiro, mais um convencional e tal, é ele que faz, paga um ajudante, tem um filho ali e mais tal. barato. Eu não consigo atender numa demanda de preço para atender esse público. Aí eu trabalho mais assim, prestando serviço para empresas. Entendeu? E a gente já rodou o Brasil, fez muito serviço. Empresas grandes, trabalhamos dentro da Gerdau, trabalhamos na Mato Martins, trabalhamos em estaleiros, nos dois estaleiros, já atendemos, trabalhamos dentro da Fiat, BRF aqui em Vitória, não trabalhei na Mondelez, trabalhei na BRF, e assim, pelo Brasil, algumas empresas, Grupo Bom Preço, a gente lá em Lauro de Freitas fez estrutura metálica lá para tubulação de incêndio, enfim, e aí a gente tem seguido. Tem estrada. Tem um pouquinho de bagagem, né? Tem muito conteúdo. E assim, além de toda essa trajetória aí de empreender, acho que o que me chama mais atenção é a sua persistência e mesmo com tanta dificuldade, né? Empreender é isso. É você ter muita persistência de não desistir perante as dificuldades. E eu acho que o casamento perfeito foi a sua persistência em não desistir de empreender com o seu lado espiritual. Uhum. E quando Deus entra, tudo que não pertence ele tem que sair. E aí, Tem que se ajeitar, tem que conservar. quando Deus entra, acho que é em 1 Coríntios que eu falei, Deus entrou, então o homem velho não existe mais. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Ele fez novo. Então, assim, eu acho que você simboliza muito isso. Assim, especialmente para mim falando, essa questão da persistência de não desistir perante as dificuldades, que acontece muito na vida do empreendedor. Mas o homem velho saiu, entrou um homem novo e esse homem novo aí tá revolucionando. Tá na luta. Aí. E assim, Que bom, velho. continuo, sabe, assim, tenho minhas falhas, né? Eu não sou perfeito, não sou super crente, pastor não é sinônimo de... Todos nós temos nossas falhas, entendeu? Todos temos nossas lutas. Eu costumo dizer assim, uns têm lutas internas, outros externas. Aí às vezes você fala, porque fulano fuma. Isso o dele faz fumaça, o meu não faz. Né? O pecado dele faz fumaça, o meu não faz. Então assim, a gente tá numa constante luta para se tornar um ser humano melhor. Né? Então a gente... E é cada dia. Cada dia. A Bíblia diz que é de glória em glória. Às vezes a gente escorrega, a gente cai. Como empreendedor, tu é o... Não, já falhei como empreendedor. Entendeu? Já falhei como empreendedor também. Mas assim, algumas coisas eu me orgulho. Por exemplo, eu tenho 15 anos de empresa. Nunca tive uma causa trabalhista. Nunca. Graças a Deus. Que Deus continue me abençoando e eu continue a ter um bom relacionamento com meus funcionários. Então, assim, isso são coisas das quais eu me orgulho. Então, eu procuro tratar meus funcionários com decência. Também não sou perfeito. Entendeu? Tem meus dias de estresse. Meus dias Todo mundo tem. de explosão. Cliente cobrando. Eu cobro também. Mas, assim,
procuro ter um bom relacionamento, um relacionamento amigável, né, com meus funcionários. Como eu disse, há funcionários meus que trabalham comigo desde o tempo da escola. Então, assim, isso para mim é motivo de orgulho. O meu orgulho não é pelo que eu construo, é pelo que eu me torno e eu posso ajudar as pessoas. Ele Né? ensinou o rapaz lá, o aluno, Isso. que hoje se tornou um E é um funcionário. excelente funcionário. Hoje né? você tem em média quantos funcionários sempre? Hoje eu tô com 8 só, 8. mas me atende perfeitamente. A gente teve a confraternização da gente, aí eu disse, ó, 2021 para 2022 foram 4 na confraternização. Aí 2022 para 2023 foram 8. Eu disse, 2023, 2024 vão ser 16. Mas amém, vamos Vamos embora. crescer, né? É. É isso aí. Embora, assim, hoje eu tô numa fase que eu tô também num limite, entendeu? Eu tô num limite de crescimento. Então, assim, eu já tô precisando de um local maior, tô precisando de dar Estrutura melhor. uma estrutura melhor e ter equipamentos que eu venho comprando, e 10 vezes, né, no cartão e tal, venho comprando pra me adaptar. Então, assim, tem muita coisa. Quer dizer assim, se você for lá no meu galpão, é pequeno. Uma serralharia. Beleza, mas o que eu tenho lá, serralheiro não tem aqui. Entendeu? O tipo de equipamento que eu trabalho pra ajudar meu funcionário a fazer melhor, mais rápido. Agilizar a e tal. entrega, né? Entendeu? Então, assim, às vezes assim, as pessoas pensam e tal, e eu não importo com isso, não tenho problema com glamour. Eu quero meu dinheiro no bolso, trabalhar e dar uma qualidade de vida à minha família, poder ajudar as pessoas, viver para a obra. Eu tenho esse sonho, e o pastor Tiago também, a gente tem esse mesmo sonho. Ter uma condição de vida ou levantar um patrimônio do qual um dia a gente possa viver integralmente. Entendeu? Então, essa virada na minha vida foi quando eu decidi, né, largar meus planos e entregar tudo a Jesus, assim, no sentido de que, ó, Senhor, o que o Senhor quiser, eu quero. Seja o que for. O que o Senhor Resolva quiser. Tem sido assim, tem sido bênção. Hoje estamos felizes, assim, com tudo que Deus tem feito. E, enfim, é isso. Um pouquinho da... E aí? E aí? Foi bom ou não? Muito bom. Mesmo, Mais uma escola? mesmo com tantas dificuldades, né? É. Mas assim, foi uma aula, pra mim foi uma aula. A gente não conhecia você assim pessoalmente, ficamos através do Gabriel, ele até entrou na live aqui, mandei um abraço pra ele. E assim, ele disse, olha, ele tem uma história muito, muito bacana pra contar pra vocês. E assim, ficou um bate-papo muito leve. Muito leve. Aham, que bom. Bem Assim, legal. bem descontraído, a gente riu. E assim, você tem muito conteúdo. Eu acho que você contou só uma parte. Tem Pouquinho. muita coisa. Ah, Tá? 25 anos aí, 30 anos, 25 anos, né? É. 23 anos não se conta em 2 horas. 2 horas, Tem Mas muita coisa, mas assim, eu prazer. acho que foi de muito proveito pra gente Que que bom. tá aqui, assim, com você, ao vivo, assim. Aham, E também pra galera que está em casa, vendo esse bate-papo, que ainda vai ver esse bate-papo. uhum, Acho que tem muito aprendizado aí. Tem muita dica boa, tem umas superações, tem isso. umas dificuldades. Eu acho que, assim como eu falava em off, não teria um tema melhor para descrever esse bate-papo Uhum. nosso do que recomeçar, construir, resiliência. Então, assim, de minha parte, obrigado Eu que por você agradeço. ter decidido estar aqui com a gente, tá? No Mega Virada Podcast. A gente ficou muito feliz quando recebemos o seu ok, o seu sim, tá? Então, dizer que Deus continue abençoando Amém. muito, muito sua vida, Amém. sua família e essa criança que vocês têm. E que esse ano de 2023 você consiga realizar muito mais obras do que Amém. você realizou no ano que passou. Amém, amém. Eu tô Obrigado. muito feliz também de estar aqui, porque assim, tem muita gente que não nos conhece, né, pessoalmente, como a gente Isso. não se conhecia, e contar um pouquinho da nossa história. É a primeira vez que eu faço isso também em público, né, o pessoal mais íntimo sabe um pouco, mas abrir a vida para que outras pessoas também conheçam. Quem precisar também de alguma ajuda, alguma conversa, quiser conversar na questão pastoral, estou disponível para isso. Não é só uma questão empresarial, a minha vida está disponível para servir a Deus em qualquer âmbito, seja aconselhando para um lado empreendedor, seja qualquer área da vida, eu estou aqui para ajudar as pessoas. É um prazer, de fato, conhecer vocês, né? Eu desejo para vocês também a mesma coisa, vocês cresçam e Deus multiplique as bênçãos dele na vida de vocês.
O que vocês precisarem de mim, da nossa igreja, sintam-se acolhidos e à disposição. E agradecer a todo mundo aí, um abraço para todos, que Deus abençoe vocês. Mandar um beijo lá pro pessoal da igreja, minha família, minha esposa. Minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida, assim. Muito do que eu sou eu devo a ela, sabe assim. Ela tá comigo ali, do meu lado. Então assim, hoje ela não trabalha, porque ela já trabalhou muito e já botou muito pão Quantos na anos de minha casa. casada? A gente tem... Peraí, viu? Pra não Olha, apanhar. Não Peraí, pra passa não apanhar. vergonha aí. Ah, né? rapaz, ele tava tão bonzinho. Não, vai querer- 2007, Olha, 15 anos. 15 anos casado. anos, olha aí. Então, assim, chegou um tempo que eu disse a ela só, pode pedir demissão do emprego, pode deixar de trabalhar, fica em casa, vá cuidar da nossa filha, porque Deus tem nos abençoado. Então, e ela disse, não, meu filho, se precisar voltar a trabalhar, eu trabalho. Eu Tamo sei junto. disso, mas fica de boa aí. E assim a gente tem levado. Eu quero mandar um abraço também, carinhoso às pessoas que me rodeiam, meus fornecedores, meus parceiros, as empresas que a gente presta serviço, né? Acredita em vocês, Isso, né? que Deus abençoe também a vida desse povo, assim, não é só questão financeira, mas a questão de ter muitas famílias dependendo disso, né? Dependendo dessa economia, daquilo que a gente gira. Enfim, é isso aí. Muito obrigado. E assim, só pra fechar, é o que ele falou muito também nessa live, foi a questão de princípios. Aí ele está colhendo, eu vejo de fora que você está colhendo o não quebrar princípios. Uhum, Quando você decidiu, sabe aquele rapaz lá, aquele fornecedor de material, As camisas. das camisas, e você decidiu Uhum. não quebrar um princípio. Disse, não, eu não vou aceitar, não vou vender, porque eu tenho um princípio agora e eu vou até o fim. uhum. Se você talvez tivesse quebrado esse princípio, talvez você não Aham. estivesse aqui. Pois é. Então isso mostra a importância de você não quebrar um princípio com Deus. Independente de ser religioso ou não. Isso, Isso, não. eu acho que porque o caráter quebrar princípio é é independente de religião, né? Show de bola, velho. O que eu tenho a Vai lá, vai, dizer, vai. o que eu tenho a dizer é Resolve só, aí. é só agradecer, tá certo? Agradecer Obrigado. a você por ter cedido um pouquinho de um tempo, do seu tempo que é corrido, como empresário, como pai, como família, Uhum. como pastor, Marido. marido. Cada coisa, né, entendeu? rapaz? Menino. Por estar aqui, tá certo? Acreditar um pouquinho que você veio até que você acredita um pouquinho no nosso projeto. Claro. Tá certo? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe cada Amém. dia e a cada momento você, sua família, sua empresa, seu projeto. Uma coisa que você sempre falou aqui desde o princípio: as pessoas que dependem da sua empresa, dos Uhum. seus pensamentos, para que voam, que criem mais a oportunidade, né? Então, muito obrigado também a vocês que estão aqui com a gente e mandaram aquele alô, que disseram: ei, valeu, muito bem. Então, muito obrigado a vocês. E no mais, Galeguinho. Eu vou só finalizar com uma frase que ele usou, que pra mim ficou muito marcada. Não seja represa. Tem que ser canal pra todo mundo. Uhum. Chegou em você, vai passar pra outro aí. Não fica só pra você. Uhum. Amém. Ah, que coisa aqui, ó. Ó, É que pessoas, solda, garotinho. Olha aqui, ó. Olha aí, solda. Escada. Estrutura metálica coberta. metálica. Metal aí, aqui, aí. Texol, tá É. certo? A gente depois vai deixar pra vocês aqui o Instagram Instagram. deles, tá certo? Precisou, vai lá, fala que chama os meninos direct, faz um orçamento, show de bola. Os meninos é bom mesmo, né? Isso aí, galerinha. É fera, meu filho. Então, pra finalizar, pra mim, né? Pra você, Pra Valci, pra Antônio, pra Ô, Antônio, Toninho. o Patoinho. Toninho. Mega Virada Podcast. Podcast. Levando conhecimento até você. partiu. Fui, galerinha.